Olá para você que está assistindo mais esse vídeo no canal Jesus Vive. Gente, hoje eu vou contar a história de Abraão. Vamos ler um pedacinho da Bíblia para a gente entender melhor essa história. Ele se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3. Javé chama Abraão. Javé disse a Abraão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Agradecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei quem abençoar você e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Gente, essa é a palavra de hoje, que estou lendo aqui na Bíblia. É uma reflexão muito linda também. E hoje a história, quem é o autor da história hoje é Abraão. Hoje eu quero contar essa história detalhada para vocês entenderem melhor um pouco dessa história de Abraão. Abraão, como todos sabem, Abraão é o pai da fé. E o que acontece? Jesus chamou Abraão para que ele saia daquela terra onde estavam os parentes deles e vá para uma terra onde Deus havia feito uma promessa para ele de multiplicar a descendência dele. E o que acontece? Abraão não reclamou. Abraão não reclamou. Ele foi de espontânea vontade e foi para essa terra. O que acontece com Abraão? Logo após eu li esse trecho, mas desse trecho começa a história de Abraão e vai até o final, até onde ele tem o seu sacrifício com seu filho Isaac. Aí o que acontece? Abraão, um homem de grande fé, não questionou Deus quando Deus mandou ele mudar a terra dele. Ele saiu dessa terra. O que acontece? Abraão, ele tinha uma idade muito avançada, ele e sua esposa Sara. Eles não podiam ter filhos, eles não podiam ter, e já estavam muito de idade, mas sua esposa Sara e Abraão, eles queriam ter um filhinho, né? Para educar, para viver. Com certeza seria um sonho que ele tinha, entendeu? Mas ele achava que não podia ter. E aí, como Deus tinha feito essa promessa a ele, né, de multiplicar a nação dele, Sara deu sua escrava, Agar, para Abraão. E o que acontece? Abraão se deitou com essa escrava e teve Ismael. Ismael, para quem não sabe, hoje em dia, ele é da descendência dos árabes, né? Ismael saiu, os árabes, hoje em dia, vem tudo da descendência dele. E aí, continuando a história, teve Ismael, mas não era esse o plano de Deus para a vida dele. Mais à frente, viria o seu filho, Isaac, que sairia da sua esposa, que estava um pouco mais idosa, Sara. Esse era o filho da promessa. Então, o que acontece? Abraão teve Ismael, mas esse não seria o filho da promessa. O que era o Isaac. E Deus fez um grande milagre na vida dele, de conceber a Sara um filho, que foi Isaac. Isaac nasceu, cresceu, com certeza foi bem educado. E o que acontece? O que mais chama a história nessa passagem bíblica, irmãos, é a fé de Abraão. Como um homem pode ter tanta fé como ele teve? E o que acontece? Um pouquinho grandinho ainda, Isaac, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Abraão, com toda a sua fé em Deus, mas o coração ardendo, mas sem dúvida, ele levou seu filho Isaac
para ser sacrificado. Abraão foi. Agora você imagina, meus irmãos, você com um filho, o único filho que você tem, uma idade avançada, você sabe que você não pode ter outro, e dá o seu filho para ser sacrificado. Quanta fé! Com isso mostra qual o tamanho da fé de Abraão. Ele tinha muita fé mesmo. Deu seu único filho e ele foi para sacrificar de verdade. Foi caminhando até o lugar exato, foi andando, e você até imagina às vezes aquele sorriso inocente de um filho que não estava entendendo o que o pai seu iria fazer com ele. Seu pai, com certeza, Abraão, estava pesado o coração dele. Então, foram caminhando. Abraão começa ali amarrando Isaac em uma pedra para sacrificar, botou madeira, mas ele não entendia, o Isaac não entendia e perguntava: por que, papai? O que você está fazendo? O que você irá fazer comigo, papai? E Abraão, coração ardendo, com certeza pesado, pega uma faca e com toda certeza ele iria matar aquela criança pela fé que ele tinha em Deus. Abraão levanta a faca, bota aquela criança estendida em cima de algumas coisas de madeira para queimar aquela criança. Era um sacrifício. O sacrifício era com animais, mas o sacrifício naquele dia seria com ele, o seu filho. Era Deus tentando mostrar, Deus provando da fé dele, para ver se ele teria essa própria coragem de fazer isso com seu filho. E o que acontece? A Bíblia diz que Isaac deitado, Abraão levanta uma faca e ele ia meter aquela faca, ele ia matar o seu próprio filho. E ele foi. Quando ele foi abaixar a faca com toda a sua vontade que ele ia matar, mas o seu coração ardendo por ser o seu filho, ele, na hora exata que ele foi atingir a faca, o que acontece? Acontece um milagre de Deus. Deus fala com ele: não, Abraão, não faça isso, o sacrifício agora é outro. E logo assim do lado que ele olha, é um cordeirinho, está lá. Então quer dizer, era Deus mostrando a ele que era para ser sacrificado aquele cordeiro em troca de Isaac. Abraão se derrama de lágrimas no chão, ele chora, mas era um choro de alegria, gente. Um choro muito emocionante, mas de alegria por Deus, pela fé que ele tinha em Deus, e Deus fez com que trocasse o sacrifício. Então foi um choro de alegria. Ele tirou, que ele foi para casa com Isaac, abraçou, beijou seu filho e ficou muito feliz com isso, eu acredito. Então hoje, irmãos, o que eu venho trazer para vocês é uma palavra de fé. A fé de Abraão. Você tem essa fé de Abraão? Quando você passa momentos difíceis, você tem essa mesma fé de Abraão, de acreditar que você vai passar pelaquela situação? Irmãos, às vezes você está numa situação difícil, ou seja, uma prova na escola, ou alguém enfermo da sua família, mas você tem essa fé? Você tem orado ultimamente e buscando aquele milagre? Gente, Abraão era na Bíblia, é um ícone, é um cara que mostra total a fé dele e representação da fé. Abraão, um homem que tinha fé. Você é um homem que tem fé também? Quero deixar isso para você. Você tem fé? Você acredita em Deus e tem a fé que Abraão teve? Acho difícil, mas fique sabendo, Abraão confiou de todo o seu coração, de toda a sua força, ele acreditou que Deus era o maior e teve bastante fé e acreditou. Ele sabia, lá no fundo do seu coração, sabia que Deus poderia reverter esse quadro da vida dele, e foi isso que aconteceu, né? Muitas vezes, irmãos, você tendo fé, você pode ser curado,
Alguém da sua família pode ser curado, basta você ter fé, pedir a Deus, entregar nas mãos dele, ter força e fé, orar, que isso vai ser realizado. A Bíblia diz, se você tiver uma fé do tamanho do caroço de mostarda, você pode mover um monte. Imagina um monte ser movido. Se sua fé, isso dá para ver que a fé da gente é muito pouca, mas a gente devemos ter uma fé muito grande naquele lá de cima, aquele que a gente acredita, aquele que a gente adora. Esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês gostem. É um vídeo que mostra muito a fé. E quem é o representante dessa fé é Abraão hoje, da Bíblia, um homem de muita fé. Espero que vocês gostem, gente. Se inscrevam nesse canal, Jesus Vive, o canal que está ficando muito legal. Dê o like, se inscreva. E é isso aí. Eu encerro esse vídeo falando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.